Então tá bom. Então vamos à palavra de hoje, queridos. Vamos à palavra de hoje, Mateus capítulo 9. E nós vamos ler versículos 14 a 17. Mateus 9, 14 a 17. Vou ler. Vieram depois os discípulos de João. Quem é esse João? João Batista, que batizava. E lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejum? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Ninguém se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres e derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Que prazer em estar na tua presença e conhecer essa graça abundante que foi derramada sobre cada um de nós. Nós te adoramos, Senhor, e queremos pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, nos fazer enxergar, não só o nosso, mas aqueles irmãos lá do YouTube, que assistirão, que ouvirão, e muitos trazem tantas dúvidas no coração. Abra o entendimento deles, e que a sabedoria do alto, a rica sabedoria em Cristo, seja manifesta em cada um de nós, pela fé, em nome de Jesus. Amém. Então nós fizemos essa leitura. Essa leitura você pode ver que é um acontecimento que está antes da cruz. Então, se você é cristão, você tem que ter clareza que o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça de Deus, ele começa depois da cruz. Quando Cristo na cruz diz: está consumado, e o véu do santuário, lá da velha aliança, se rasgou de alto a baixo. Então, a partir dali, o sangue de Jesus Cristo é derramado, o sangue do Novo Testamento, da nova aliança. Então, dali para frente é que começa o evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João, até a cruz, não é evangelho. É a parte histórica. Jesus é judeu, ele está cumprindo a lei, ele está obedecendo a lei, e tudo que ele está vivendo, fazendo e ensinando, ele está debaixo da lei. Não é o Novo Testamento, não começou a nova aliança. A nova aliança começa na cruz, quando o sangue foi derramado. Então eu preciso sempre, quando ler alguma coisa na palavra de Deus, fazer esta pergunta: está antes ou depois da cruz? Porque muitas coisas que estão aqui antes da cruz, que foi a afirmação de Jesus Cristo, foi coisas que ele afirmou antes da cruz. Velha aliança, nova aliança não está em vigor. Então, se eu não tiver esse divisor aqui no meu coração, na minha mente, que o evangelho começa depois da cruz. Antes da cruz, o ministério de Jesus, ele é judeu, ele vem cumprir a lei, ele está fazendo tudo debaixo de lei. Muitas perguntas e respostas que fazem para Jesus, e Jesus responde, é para aquele povo que está debaixo de lei. A nova aliança não está em vigor ainda. Então eu preciso ter muita clareza sobre isso. Então vamos a um texto que o evangelho não está em vigor, e aparece lá os discípulos de João Batista. Os discípulos de João Batista estão incomodados com os discípulos de Jesus Cristo. Por quê? Porque os discípulos de João Batista estão jejuando muitas vezes, e eles olham para os discípulos de Jesus
E eles não estão jejuando, não estão lá pagando preço, não estão jejuando, então eles vêm questionar, como é que pode? Nós jejuamos muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam, não fazem jejum, estão parecendo uns fracotes, nós estamos pagando preço, jejuando. Então, quem era João Batista? Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, que eles estão falando a respeito de jejuar ou não jejuar. Então, abra aí a Bíblia em Lucas 16, para você ver o que a palavra diz a respeito de João Batista, né? Então, Lucas 16 diz assim: a lei e os profetas, olha, leia e entenda, aqui você tem que ter instrução. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino, olha lá, e todo homem se esforça por entrar nele. O que Jesus está dizendo aqui em Lucas? Que a lei trazida por Moisés e todos os profetas do Velho Testamento, eles vigoraram, tiveram a sua validade, até João Batista. O que isso nos ensina? Que João Batista é alguém do Velho Testamento ainda, se a lei e os profetas vigoraram até João, olha lá, então quer dizer que João Batista é o último personagem do Velho Testamento. Está bem claro isso? Olha lá, vamos para outro texto. Mateus capítulo 11, volta aí um pouquinho, você está em Lucas, passa Marcos de trás para frente, Mateus 11, o mesmo texto, Mateus 11, versículos 12 e 13, preste atenção. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Agora olha lá, por que os que se esforçam se apoderam dele? Repare bem, isso é antes da cruz. A graça de Deus não está em vigor, a lei está em vigor. E tudo na lei é esforço, é o paga preço, é a obra, é o homem fazendo. Por isso que é tomado por esforço, né? E agora ele diz a respeito de João Batista, versículo 13: porque todos os profetas e a lei profetizaram até quando? Até João. Então a velha aliança, o Velho Testamento, eles profetizam, eles têm em vigor até João Batista. E qual a conclusão que a gente chega? Que João Batista era um personagem do Velho Testamento. Está bem claro isso? Agora a pergunta: quem é que batizava no Rio Jordão? Era João Batista, sim ou não? Se João Batista, a lei vigorou até João Batista, João Batista é o último personagem da velha aliança, então o batismo que João Batista batizava era debaixo da lei ou era do evangelho? Debaixo da lei. Então tem que ter clareza, isso está explícito na palavra de Deus diante dos nossos olhos. Então aquele batismo que João Batista batizava, que todo mundo ia no Rio Jordão, e ele falava: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E ele batizava as pessoas. Esse batismo não faz parte da nova aliança. A nova aliança nem começou ainda. Esse batismo faz parte de onde? Da velha aliança. Não está claro isso na Bíblia aí? Agora vamos lá, vamos ver Mateus capítulo 3, você está no capítulo 11, vamos lá, Mateus capítulo 3. Jesus veio ser batizado por João Batista. Então lá, Mateus capítulo 3, versículo 13. E vamos ler, olha como está aí, está claro de entender isso. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Então Jesus vem para se batizar. Jesus tinha algum pecado para se batizar? Jesus não tinha pecado. Então por que Jesus vem ser batizado por João Batista? Presta atenção, olha lá. João Batista diz: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Agora olha a resposta de Jesus. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto,
porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Que justiça? Jesus disse para ele: olha, deixa por enquanto, porque nos convém cumprir toda a justiça. Qual justiça? A justiça da lei. Então Jesus vem se submeter à lei, cumprir a lei, ser batizado por João Batista, para que se cumpra toda a justiça. Continua a leitura. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, e eis que a voz dos céus lhe dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Agora vamos lá para o capítulo 9, onde nós começamos. Então está bem claro na tua mente, esses discípulos de João Batista, que vêm questionar os discípulos de Jesus, eles seguem João Batista. João Batista é um personagem da lei. O batismo que ele realizava, o evangelho não está em vigor, é um batismo da lei. Jesus vem cumprir a lei, é batizado por João Batista para se cumprir toda a justiça, e os discípulos de João Batista têm essa mentalidade de jejuar, porque é uma mentalidade do Velho Testamento, uma mentalidade trazida do judaísmo da velha aliança. Então vamos lá, Mateus 9 de novo, para nós irmos trabalhando na palavra de Deus. Então Mateus 9, a pergunta é essa: vieram depois os discípulos de João, que é João Batista, e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Então o que eu quero dizer para você? É que esse negócio de fazer jejum é uma mentalidade trazida do Velho Testamento. Lá na Velha Aliança o povo vivia fazendo jejum, e isso aí passou por séculos até chegar a nós. Então vamos trabalhar na palavra de Deus. Vamos lá para o Velho Testamento procurar alguns personagens famosos do Velho Testamento que jejuaram. Vamos lá, Neemias. Olha lá, vai ter dificuldade de encontrar Neemias. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. Vai nesse caminho. 1 e 2 Samuel, 1 Reis, e você vai chegar lá. E vai chegar em Neemias. Neemias capítulo 1. Nós vamos encontrar que era uma prática da velha aliança fazer jejum. Eles viviam jejuando lá na velha aliança. Então Neemias capítulo 1. Vamos ler desde o versículo 1. Todos já acharam? Então vou ler. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província e estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Olha o estado que a cidade estava. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que aconteceu? Quando Neemias tem essa notícia, o povo de Israel havia sido levado em cativeiro e sobrou alguns lá. Esdras, que é o livro anterior, já tinha ido lá e construído o templo. Só que os muros que cercavam a cidade estavam todos caídos, as portas queimadas, e o povo estava vivendo lá em miséria. Então quando Neemias teve essa informação, caiu em tristeza, em choro, e a primeira coisa que ele foi fazer foi jejuar. Por quê? Porque era um costume do povo judeu, quando em aperto e dificuldade, começar a jejuar para ver se Deus mudasse aquela situação. E Neemias foi comissionado para construir o que? As muralhas da cidade. Você sabe essa história toda. Vamos lá para 2 Samuel, né? Volta um pouquinho agora. Você vai encontrar 2 Samuel. Quase que eu falei de Paulo, então estou acostumado a falar
Carta de Paulo, quase que eu falei de Paulo a Samuel, mas não tem nada a ver. Então, segundo Samuel, capítulo 12, vamos encontrar uma coisa interessante. Davi havia cometido adultério, o povo de Israel está em peleja, os soldados estão em guerra, e Davi está lá no templo. Aí Davi à tarde sai para dar uma volta lá no pátio, olha lá do outro lado e encontra uma mulher tomando banho, bonita, atraente, né? Manda chamar a mulher. E quem é essa mulher? Ele pergunta. Olha, é mulher de Urias. Urias era um comandante de guerra que estava lá na peleja. E ele se relaciona com a mulher. O marido dela estava ausente e a mulher manda um recado para ele: olha, engravidei, né? E Davi cria um processo todo para fugir desse pecado que ele tinha cometido. Mas a criança nasceu e ficou doente, essa criança. Olha o versículo de número 15. Segundo Samuel 12, 15, parte B, olha lá. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias, que era Betseba, dera à luz a Davi. E a criança adoeceu grandemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi. E vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para levantar. Terá, porém, para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu aqueles dias. Primeira coisa, quando a criança ficou doente, Davi sabia do pecado que ele tinha cometido, do erro que ele tinha cometido. A criança ficou doente, o que ele fez? Vou jejuar. Por quê? Porque era um hábito do judeu, quando em dificuldade, qualquer coisa, jejuar. Eles viviam jejuando. Vocês estão entendendo ou não? Era uma primeira coisa, a criança ficou doente, ele parou de comer, foi jejuar para ver se o jejum mudasse Deus. Mas o que aconteceu? Eu não vou ler para não se tornar muito longa a leitura. O jejum de Davi não resolveu nada, não mudou. Jejum não muda o que Deus quer. Jejum não muda a palavra de Deus. Deus não obedece a pessoa e faz o que ela quer porque ela está jejuando. Então, Davi jejuou, não quis comer, mas Deus não curou a criança e a criança morreu. Vocês estão entendendo? Está vendo de onde vem a mentalidade do jejum? A pessoa chega na igreja: ó, tô com uma luta em casa, olha, a irmãzinha, ó, já tem que fazer jejum e oração. Primeira coisa, para de comer que Deus vai resolver. Vocês estão entendendo essa mentalidade ou não? Mas não tem nada a ver. Era coisa praticada antes da cruz, na velha aliança. Vamos para outro texto famoso aqui. A turma até faz a campanha de jejum de Daniel. Qualquer coisa é campanha de jejum de Daniel. Então vamos lá, Daniel, passa Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e não chega aqui nunca na minha Bíblia, eu estou com a Daniel, capítulo, aquele capítulo famoso, capítulo 10. Mas Daniel fez dois tipos de jejum. O primeiro, quando o rei estava para escolher os homens que tinham que ter boa aparência, Daniel se recusou a comer as iguarias do rei, e ele e os amigos dele só comeram legumes. E eles ficaram mais bonitos que os outros e foram escolhidos pelo rei. Mas esse jejum do capítulo 10 aqui é uma coisa diferente, olha lá. Eu não cheguei lá ainda, vamos lá. Daniel capítulo 10. Preste bastante atenção nisso aqui, ó. Versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. O que ele fez? Naqueles dias eu chorei, planteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo. Olha de onde vem as unções com óleo, passa óleo em todo lugar. Nem me ungi com óleo algum, até que se passaram 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à porta do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos
cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto como um relâmpago, e seus olhos como tochas de fogo, e seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei a grande visão, e não restou força em mim, e meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não tive força alguma. Contudo ouvi a voz de suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos. Olha de onde vem o arrebatamento, soprinho, derrubar a pessoa, cair. Está aqui, ó. E quando ele ouviu, ficou fraco e caiu ali no chão. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, me pôs de pé sobre os joelhos e as palmas das mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-se sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia, que é um tipo de Satanás, me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Até aí. Então Daniel teve aquela visão, aquela revelação. Primeira coisa que ele fez: vou fazer jejum. Então ele não tomou mais vinho, não comeu carne, não se ungiu com óleo, né? E ficou 21 dias ali, até obter uma resposta de Deus. Enquanto ele estava ali, aquele anjo veio para atender a oração dele, e o príncipe da Pérsia, que é um tipo de Satanás, ficou lá combatendo ele nos ares, até que veio o arcanjo Miguel, né? E deu vitória, e esse anjo passou e veio trazer a resposta a Daniel. Então todo mundo fala isso. Está vendo? Daniel fez jejum, a resposta de Deus não vinha. Tinha uma batalha celestial, até que Deus venceu, o arcanjo atravessou e a resposta veio. Então a pessoa, ela fica fazendo jejum como Daniel fez, imaginando essa batalha, essa guerra, e o demônio indo para lá, indo para cá, mas ele está jejuando, e Deus vai dar vitória, e a resposta vai vir. Mas quando aconteceu isso? Isso aconteceu antes da cruz. Isso é coisa da velha aliança. Na velha aliança, o diabo não tinha sido despojado na cruz, o diabo não tinha sido aniquilado na cruz. A palavra está consumado não existia. O que existia aqui é judaísmo. Por isso que tinha essa batalha toda, esse jejum, essa dificuldade. Mas depois da cruz, Jesus já despojou o diabo, sim ou não? Se eu estiver orando aqui, então o diabo vai vir ficar no meio e não deixar Deus responder? Não, meus irmãos, por quê? Porque o diabo já foi aniquilado e despojado. Então isso é um texto da palavra de Deus? Mas está onde? Onde é que Daniel está jejuando? Ele está jejuando no tempo da lei. Ele está jejuando no judaísmo. Essas coisas estão acontecendo antes de Cristo vir ao mundo, milhares de anos antes dele vir ao mundo. Está bem claro? O que Daniel fez quando ele teve a compreensão da visão? É o que todo mundo faz: jejum. Primeira coisa é parar de comer, como se isso resolvesse. Não é verdade? Você não vê isso direto? Vamos agora para Mateus capítulo 4, vamos lá. Jesus jejuou, as pessoas dizem. Como que eu não vou jejuar se Jesus jejuou? Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. Vamos ler bastante, vamos lá. Versículo 1, Mateus 4, 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, e para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome.
Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou, olha, o diabo arrebatou Jesus. Ele estava no deserto e foi levado para a cidade santa. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a eles darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Jesus jejuou. Agora a pergunta inicial: esse texto está antes ou depois da cruz? Antes da cruz. Jesus derramou o sangue dele? Ainda não. A nova aliança não está em vigor. O Novo Testamento não está em vigor. Só depois da cruz isso vai acontecer. Mas Jesus jejuou. Jesus não está cumprindo a lei? Sim ou não? Ele está debaixo. Isso aqui não é evangelho, isso aqui não é Novo Testamento. Isso aqui é só o texto histórico das coisas que Jesus fazia. Jesus jejuou, era um judeu, estava debaixo da lei. Agora eu vou te fazer uma pergunta: o que venceu o diabo? Foi a palavra ou foi o jejum? O que venceu o diabo? Foi a palavra ou foi o jejum? Foi a palavra. Em todas as 3 tentações, Jesus Cristo disse o quê? Está escrito. Ele podia ter levado, deixa eu brincar um pouquinho, ele deveria ter levado uma garrafinha de água do Rio Jordão. Ele tinha saído pertinho do Rio Jordão, ter feito assim: ó Deus, em nome de Jesus, eu consagro essa água, e quando o tentador vier, eu vou derramar um pouquinho, ele vai fugir, porque é água consagrada. Ele podia ter feito isso, não podia? Mas não levou, ele esqueceu, né? Ele não poderia ter levado um pouquinho da terra santa no bolso? E ó Deus, eu te consagro em nome de Jesus a terra santa, e quando o diabo aparecer, eu vou jogar um pouquinho lá e o diabo vai fugir. Ele poderia ter feito isso. Afinal de contas, ele estava lá, não estava? Mas ele não fez nada disso. E como é que ele venceu o diabo? Só dizendo isso: está escrito. Mas o diabo é esperto. Olha lá, o diabo na segunda tentação, olha o que ele fez. Ele também veio com a palavra, olha lá, ele veio com o Salmo 91. Olha lá, versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Olha lá, agora ele vai, o diabo citando as escrituras, olha lá, está escrito o quê? Esses versículos estão lá em Deuteronômio, olha lá, Salmo 91, versículo 11 e 12, olha lá, ele vai citar o Salmo 91, o que ele diz? Aos seus anjos ordenará o teu respeito para que te guardem, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então o diabo vem com a palavra, citar a palavra para Jesus. Mas o que Jesus Cristo diz? Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então com 3 escrituras, 3 versículos e alguns citados pela metade, ele venceu o diabo. O que venceu o diabo? O jejum ou a palavra? A palavra. Está bem claro? Vamos para aquela famosa frase: essa casta não sai se não for por jejum e oração. Vamos lá, Mateus capítulo 17. Vamos lá. Mateus capítulo 17. Vamos explicar uma pequena frase. A pessoa faz uma doutrina como se fosse a maior verdade do universo, e você vai ver que não é. Mateus capítulo 17,
versículo 14 em diante. Vamos ler o texto todo. Estou lendo bastante hoje, hein? Quando chegaram junto à multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e lhe disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos ficaram frustrados, olha lá. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? Presta atenção. Qual foi o motivo que nós não pudemos expulsar? Olha o que Jesus responde. E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Vocês não acreditaram que podiam expulsar. Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Agora vem a célebre frase: mas esta casta não se expele, senão por meio de jejum e oração. Olha, agora entenda isso que eu vou te dizer. Você está vendo dois conchetes aí? Olha para a tua Bíblia. Quando começa, antes da mas esta casta, não tem um conchete ali? E não termina com conchete? O que isso quer dizer? Que nos manuscritos originais esta frase não existia. Isso é um acréscimo feito por tradutores. Entende o que eu estou dizendo? Procura qualquer um que sabe um pouquinho de teologia, vai te explicar isso que eu estou te dizendo, que tudo na Bíblia que está entre em conchetes, nos escritos originais, os mais antigos, não existia. Foi um acréscimo feito pelos tradutores. Mas vamos supor que não seja isso. Vamos supor que não seja isso. Então o que Jesus respondeu para eles? Por que não puderam expulsar? Porque vocês tiveram fé pequena, vocês não acreditaram. Se você tiver fé como um grão de mostarda, vai dizer ao monte: ergue-te dali para lá, e ele vai, e nada vos será impossível. Aí vem a célebre frase: mas essa casta daqui que a turma faz uma doutrina, ó, se você tem demônio que se você não tiver jejum e oração, você não consegue expulsar, né? Então cria uma neurose na cabeça das pessoas, um poderio para o diabo que ele não existe. Então quer dizer que o nome de Jesus não funciona. O jejum é mais poderoso que o nome de Jesus para essa casta. Agora vem a pergunta: esse texto está antes ou depois da cruz? Isso aqui é evangelho? Não é evangelho. O sangue de Jesus não foi derramado. Jesus não morreu na cruz, ele nem foi para a cruz ainda. Está bem claro isso? Onde começa o evangelho? Quando Cristo disse: está consumado, morreu, derramou o seu sangue. Dali para frente que começa o evangelho da graça de Deus. Então esse texto aqui, a lei está em vigor. A nova aliança não entrou em vigor ainda. Está bem claro isso? Mas depois que Jesus morreu, ressuscitou, o que ele disse? Toda autoridade... Ah, não, pastor, não pode ser. Vamos lá, Mateus. Vai lá, Mateus. Versículo... não falei o capítulo 28. Só o versículo 18. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada onde? Então quer dizer que quando Jesus morreu e ressuscitou, o que aconteceu? Ele tomou toda a autoridade do céu e na terra. Ele passou a ter toda a autoridade aonde? No céu e na terra. Na terra também ele passou a ter toda a autoridade no céu e na terra. Agora Jesus vai para a cruz. Ele morre na cruz. Deus revela a Paulo, Colossenses 2, 13 e 14. Presta atenção. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Revela Hebreus 2,14 para Paulo.
O que aconteceu na cruz? Assim como os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também Jesus participou, para que quando ele morresse na cruz, para que por sua morte ele fizesse o quê? Destruísse o que tinha o império da morte. Isso vem depois desses acontecimentos. Isso só é revelado depois da cruz, lá na frente. Quer dizer o quê? Que quando Jesus está dizendo isso, ninguém conhecia o que ia acontecer na cruz, não sabia que o diabo ia ser despojado, aniquilado e destruído. Mas depois da cruz, o diabo foi despojado, aniquilado e destruído. Está bem claro isso? Esse texto aqui é antes da cruz, no Evangelho, a lei está em vigor nesse Mateus 17. Então, pastor, isso não passa pela cruz? Não passa. Mas essa frase atordou a todo mundo. Jejum e oração, jejum de Daniel. Essa casta de demônios vem fazer jejum, porque se não fizer jejum, sua família nunca vai ser liberta. Isso é falso ou verdadeiro? Se tivesse uma prova para você, prova teológica, e tivesse uma frase assim, uma pergunta, verdadeiro ou falso? O que você responderia? Essa frase aqui passou pela cruz? Não passou. É evangelho? Não. Então ela é verdadeira ou falsa? É falsa. Porque depois da cruz nós já somos libertos e o diabo foi despojado. Está bem claro isso? Então, procura nas cartas de Paulo um versículo que ele fala assim: vocês têm que jejuar muito. Olha, irmãos, vigia, tem que jejuar muito. Mostra qualquer versículo que ele diz que tinha que jejuar, mas alguém vai para Atos e vai dizer assim: olha lá, mas os discípulos jejuavam. Sabe por que jejuaram? Porque a maior parte veio de João Batista, não tinham entendido o evangelho ainda, e eles iam fazendo tudo que estava na cabeça deles. Mas nas cartas escritas por todos eles não tem um versículo que ordena a igreja a fazer jejum como se fosse uma grande arma poderosa contra o diabo. Por quê? Porque jejum é uma obra morta, jejum não resolve nada. Jejum não acrescenta e não tira nada da tua vida. O importa é que você compreenda aquilo que foi feito na cruz do Calvário e foi lhe dado gratuitamente, já foi feito por você. Vamos para outro texto, ainda resta uns minutinhos. Lucas capítulo 18. Vamos ver lá o fariseu. O pessoal da lei, como tinha hábito de jejuar, né? E muita gente ainda, principalmente os pentecostais, tudo é jejum, só que não vence nada, só que a vida não muda, só que a mente não é renovada, cria mais medo nas pessoas do que traz as pessoas para a liberdade do evangelho da graça de Deus. Então Lucas 18, olha o fariseu aqui, o guardador da lei. Olha aqui como o jejum faz parte da prática da vida espiritual dele. Lucas 18, 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo. Olha o templo da velha aliança aqui, com um propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. Presta atenção. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Ele se achava muito melhor, muito mais santo, muito mais poderoso, muito mais importante. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Olha lá, olha a prática dele: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O que o texto diz? Ele orava dele para ele mesmo. Deus não ouvia o que ele estava dizendo. Em que ele estava se gabando? Nas obras dele. Eu sou homem de jejum, jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo quanto ganho, não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, mentirosos. Ele se achava muito superior às demais pessoas. Ele fazia jejum, era um homem consagrado. Você está entendendo ou não? Só que Deus não ouvia a oração dele. Versículo 12 de novo: jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador.
Digo-vos que este desceu justificado, mas não aquele. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e que se humilha será o quê? Exaltado. Olha aqui, ó, esse texto está antes ou depois da cruz? Antes da cruz. Não é evangelho, o evangelho não está em vigor, Cristo não morreu. Por que eu estou repetindo isso? Não para vocês, o pessoal da internet, que é uma briga esse negócio que tem que fazer jejum, e acabou. Nós vivemos por fé agora, nós não vivemos mais por jejum. Jejum é uma obra morta que não muda nada. Procura a pessoa fala assim, o jejum é para mortificar a carne. Procura um versículo na Bíblia com essa declaração. Procura um versículo que diz, o jejum é para mortificar a carne. Não está escrito isso. Mas cria-se um monte de rituais e frases no meio da igreja evangélica que vai passando um para o outro. Parece que é verdade, mas não é. Quer ver uma frase dessa? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Quer dizer o quê? Você não veio pelo amor, agora Deus vai ferrar a tua vida e você vai vir pela dor, vai sofrer. Mostra um versículo que está escrito isso. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não é bonito? Mas não é bíblico, não está escrito. No entanto, corre solto na igreja evangélica. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. E a esposa meu marido não vem na igreja. O pastor falou assim para ela, ele é um endemoniado. Ela já levou o saorado para pôr na comida escondidinho, não resolveu. Ela já trouxe uma camisa dele, pôs lá no altar, deu nó, tirou o botão, pregou o botão, dobrou a manga, desdobrou a manga, já fez tudo. E o bendito pôs a camisa e não foi liberto, não veio para a igreja. Aí o pastor fala assim, deixa aquele endemoniado lá, se ele não vier por amor, vai vir pela dor. É a esposa que está por aqui dele, está cansada, quer ferrar ele, vai vir pela dor. Só que não é bíblico, não está escrito nada disso, mas é uma frase, como existe centenas de frases na igreja, que todo mundo fala, que não tem nada a ver com a Bíblia, é ritual e religiosidade. Vocês estão entendendo isso ou não? Sim ou não? Vamos para o texto onde nós começamos, Mateus, vamos lá, capítulo 9, antes da cruz, não é o evangelho. Ainda Jesus não morreu, o evangelho da graça de Deus não está em vigor. Está bem claro isso na minha mente, na sua mente, na mente de vocês, queridos irmãos aí do YouTube, está bem claro? Então voltemos ao texto, Mateus 9,14. Vieram, pois, os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós? E os fariseus muitas vezes, e os discípulos não jejuam. Respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, que o noivo lhe será tirado, e nesses dias jejuarão, antes da cruz, né? Quando Jesus foi embora, não tem nenhuma notificação de que eles fizeram jejum. Mas agora vem o principal da explicação de Jesus, olha lá. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Para aí, você tem uma calça jeans bem velhinha. Bom, se bem que é bonito fazer um remendo com jeans novo, mas o que ele está querendo dizer? Se você pega um tecido novo e costura em cima de um tecido velho, quando o tecido for exigido, o que vai acontecer? Vai rasgar mais fácil, porque o novo vai segurar aquela parte que foi consertada. E o velho que está em volta vai rasgar, e o rasgo vai ficar muito maior. Então, um tecido novo não tem como consertar uma coisa velha. Os dois não se misturam. O que mais ele diz aqui? Nem se põe vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque por o vinho ser bom, ele tem que ficar anos sendo envelhecido em odres, né? Para que se torne um vinho bom. Se você pega um odre que já foi usado, está velhinho, e põe um vinho novo que precisa ficar 10 anos para se tornar um vinho envelhecido e bom, o que vai acontecer? O odre velho não vai aguentar, vai se romper e vai se perder os dois. O que Jesus Cristo está dizendo? Que vinho novo tem que ser posto em odres novos. O que nós entendemos com isso? O que é velho e o que é novo?
O que é velho? Velho Testamento, presta atenção. Tudo que o Velho Testamento profetizou a respeito de Cristo já aconteceu na cruz. Tudo que a velha aliança falou a respeito de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, de tudo aquilo que acompanharia o seu ministério, já aconteceu na cruz. Sim ou não? O que diz Romanos 10:4? O fim desse sistema da lei, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, todo aquele sistema do Velho Testamento, aquelas práticas, o jejum de Daniel, jejum de Neemias, jejum de Davi, aquela mentalidade, tudo aquilo acabou na cruz, já acabou, o fim da lei é Cristo. Quando Cristo diz está consumado, o véu do templo se rasga de alto a baixo, começa-se a nova aliança e termina-se a velha aliança. Agora, quando eu misturo o velho com o novo, é a mesma coisa que eu estar fazendo remendo de um tecido velho com um tecido novinho, vai rasgar mais ainda. Quando eu misturo o velho com o novo, é a mesma coisa que pegar um odre velho e pôr um vinho que precisa envelhecer em 10 anos. O que vai acontecer? Vai se perder os dois. Está bem claro isso na sua mente? Então, enquanto a igreja não entender que nós estamos na nova aliança, no Novo Testamento, parar de misturar odre velho com vinho novo, parar de misturar, fazer remendo de tecidos novos em tecido velho, enquanto não parar essa mistura, ambos se perdem. A pessoa fica o tempo todo na velha aliança. Quando ela ouve alguma coisinha da nova aliança, não tem coração para entender, aquilo é estranho, né? Aquilo é estranho, acaba se perdendo aquela mensagem verdadeira. Por quê? Vinho novo em odres velhos. Está bem claro isso? Então o velho não se mistura com o novo. Quando tudo é misturado na cabeça do crente, ele não sabe em que acredita, ele não sabe nem se é salvo, ele acha que perde a salvação o tempo todo. Aí que ele vai cair no velho. É jejum, batalha, campanha, jejum de Daniel, orar 21 dias, olha a guerra que está travando. Ele não passa, ele não entende que na cruz tudo isso acabou. Jesus já venceu tudo que tinha que ser vencido, acabou a batalha. Enquanto ele misturar o velho com o novo, como fica a cabeça dele? Uma bagunça, ele não sabe nem o que acredita. Sabe o que vai acontecer dentro dele? Ele está dentro da igreja fazendo tudo isso, mas ele está angustiado, a coisa não vai bem, ele está vazio. Ele vê lá o pastor dele, jejum e oração, jejum das causas impossíveis, sua vida vai mudar, você vai prosperar. Ele faz tudo, mas não acontece nada, ao contrário, vai tudo para trás. Olha a cabeça dos crentes, eles não entendem o Novo Testamento, a Nova Aliança, é uma bagunça geral. Então, enquanto houver essa mistura, o que vai acontecer? Ambos se perdem, é uma confusão geral. Mas quando a pessoa começa, vinho novo em odres novos, vinho novo em odres novos, ambos juntos se conservam ou não? E aquilo que tem que ficar envelhecido e bom, vai ficar envelhecido e bom. Então, onde começa a nova aliança? Depois da cruz. Onde termina a velha aliança? Na cruz. Uma se cumpriu, acabou, e uma se iniciou. Se eu misturar as duas, o que vai dar? Se perde tanto uma coisa quanto a outra. Sim ou não? Fala assim, amém. Então vamos ficar em pé e vamos terminar, queridos, vamos.